Maravilha! Estamos aí para mais um podcast Lucro à Mesa. Mais um episódio, podcast que é destinado para você que é dono de restaurante, que quer melhorar os seus resultados, quer aumentar o lucro do seu restaurante. Então você está no podcast certo. A gente sempre procura trazer temas, né, que você pode implementar e melhorar, otimizar dentro da sua operação para fazer com que você tenha mais lucro, certo? Com certeza. Maravilha! Bom, estamos aqui, só para me apresentar, para a gente não perder o costume, sou o João Jabur, gerente profissional de restaurantes, certificado pela EG, já tive restaurante à la carte, executivo, com porções, self-service, já fui gerente de alguns restaurantes e sou também certificado pela EG com especialidade em CMV. Bom, meu nome é Henrique Crivelli, eu sou sommelier formado pela ABS, que é a Associação Brasileira de Sommelier. Sou membro da ASI, Associação Sommelier Internacional. Não tive restaurante ainda, mas quem sabe, algum dia. Tenho experiência com gerência, tenho experiência como sommelier, já tive experiência como garçom, caixa, fiscal de caixa, bartender, barista. Tirando cozinha, acho que praticamente tudo dentro do restaurante eu já tive que fazer por livre espontânea pressão. Exatamente. A gente pega com o tempo, né? Também sou especialista em CMV pela EG. Maravilha. Cara, e hoje a gente vai falar sobre um tema que inclusive é muito legal, a gente já aplicou muita coisa em restaurantes que a gente trabalhou juntos. Com certeza. Que é a parte de liderança, né? Rapaz, só como formar um líder, né? Exato. Então, como a liderança pode aumentar o lucro do seu restaurante. E é interessante uma coisa até que eu falei sem me tocar muito. É como formar, tá? Não como encontrar. Exato, cara. Como formar um líder. Tá, vamos começar por aí então, Henrique. Já tocou num assunto aí. Qual seria aí pra você, né, a diferença entre encontrar e formar um líder? Por que formar é melhor? Eu acho que não é nenhuma questão de ser melhor, João. Eu acho que acaba sendo a única maneira, né? Porque contrariando um pouco do que, até contrariando bastante o senso comum, o líder ele não nasce pronto, tá? Nós temos pessoas que têm uma predisposição à liderança, pessoas que têm comportamentos de liderança, que têm habilidades inatas de líder. Cara, perfeito. Isso existe. E saber identificar isso saber identificar essas pessoas é uma parte importante de formar líderes. Mas por que eu falo que ninguém nasce um líder pronto? Porque todo negócio, toda equipe, ela tem suas particularidades. Isso não dá pra gente pegar, não. A receitinha de bolo para um líder é essa e se você aplicar isso numa pessoa vai funcionar no seu lugar. Não vai. Pode ser que até que funcione, mas não vai ser a melhor opção nunca. Porque uma das habilidades principais de um líder, que sem ela não tem como liderar, é saber lidar com pessoas. E nem todo mundo é igual. As pessoas são diferentes. Então a forma com que ele vai lidar é diferente. Perfeito, cara. Perfeito. Você fez uma descrição. Cara, é isso. Eu gosto muito de falar sobre liderança, porque eu já fui colocado algumas vezes em papéis de liderança, né? E a gente vai aprendendo, e foram papéis diferentes, né? Em lugares diferentes. Então, sim, realmente, eu precisei me moldar aquele lugar, aquela situação, aquela equipe. Nós, né? Dois, na verdade, né, João? Não? Até fora do âmbito de restaurante, cara. Você, quando dava aula, você era o líder da classe. Exato. Eu, quando trabalhava com fotografia, eu liderava uma equipe de fotógrafos. Eu liderei uma equipe de diagramadores para montar álbum. Então, são approaches totalmente... E aí você vê que são formas diferentes de se comunicar. Exatamente, trabalhos diferentes, tá, com pessoas diferentes. E é uma coisa que você falou, é exatamente isso. A principal habilidade de um líder é saber trabalhar com pessoas. Sim. Né? Então, e as pessoas são diferentes. E o que acontece? Muitas vezes, né, o cara que é colocado naquele cargo de liderança, e tem que entender, não é porque o cara está num cargo de liderança que ele é um líder, né? Às vezes ele foi colocado erroneamente ali. E aí o cara tenta tratar todas as pessoas da mesma maneira. Cara, e não vai funcionar.
Porque ali na equipe, às vezes você vai ter um cara que tem um comportamento ali mais tranquilo, né? Tem um que vai ter aquele comportamento de mais liderança também, né? Então você tem que saber lidar com as pessoas, né? Com diferentes comportamentos. Você tem que entender como cada um funciona, porque talvez se eu der uma meta para um e uma meta para outro, o jeito que eu comunico isso, eu comunicar da mesma maneira, para um vai surtir muito efeito, para outro não. Até pelos diferentes tipos de perfil, né? Você tem o INTP, INTS, INTF, não lembro exatamente. Bom, vou fazer até um leve aceno ao nosso amigo em comum, professor Helvas. Você tem a questão do Enneagrama, que são os diferentes perfis de pessoas. Você tem as análises comportamentais, sim, né? Sim. Se a pessoa tem mais um perfil conformista, de conformidade, tem mais conformidade, liderança. Você tem aqueles de... A gente fez até esses... Eu tô tentando lembrar, cara. São 4 fatores, são né? 4 perfis. Eu vou ver se eu busco... Peraí. Porque agora me chamou a atenção, porque eu falei, cara... a gente fez, tem até uma análise legal de fazer com a sua equipe. É uma análise super legal. Liderança, conformidade, estabilidade e... Estabilidade... que é até a ferramenta DISC, né? Sim. Dominância, não é liderança. Dominância, influência, estabilidade e conformidade. Isso. Então, assim... Você vai achar um cara que tem um perfil mais de dominância e você vai achar o cara que tem perfil de estabilidade. São perfis totalmente diferentes. Não tem como eu lidar com essas pessoas da mesma maneira, né? Então, por isso a liderança ela é importante ser treinada. Com certeza. Né? A pessoa... E aí é o que você falou. Tem pessoas que têm uma predisposição maior do que outras. Isso é normal. Que já tem um perfil um pouco mais voltado à liderança, mas aquela pessoa... Se ela também não treinar essas habilidades dela, ela não vai ser um bom líder. Né? Justamente. Não vai ter uma boa liderança. Tá, e onde entra o lucro dentro da liderança num restaurante, por exemplo? Aliás, onde entram as lideranças no restaurante? Onde eu posso ter liderança no meu restaurante? Em qualquer lugar que trabalhe pessoas. Em qualquer área que trabalhe pessoas, você pode ter uma liderança. Perfeito, cara. Perfeito. Vamos dar alguns exemplos? Exemplos de jornalista, isso também, né? Não, mas onde tem pessoas podem ter lideranças. Justo. Perfeito. Vamos dar exemplo de setores dentro de um restaurante. Vou ter uma liderança para os garçons. Que a gente chama de maître. Perfeito. Maître vou ter uma liderança na minha cozinha. O chefe de cozinha, nada mais é do que uma liderança. Vou ter uma liderança para o meu time de RH. Vou ter uma liderança para o meu marketing. Vou ter uma liderança... Pro meu bar, isso. Um chefe de bar. O chefe de bar, exatamente. Eu vou ter uma liderança para pro copeiro, administrativos, né? Pro financeiro. Exato. Então, assim, claro, tudo vai depender do tamanho do seu negócio. Sim. Então, quando a gente fala de restaurante, é óbvio que assim... Né? Muitas vezes essas áreas elas vão se interpolar. Sim. Então, às vezes essas lideranças têm que conversar entre si. Justamente. E outra coisa, né? O que eu ia falar é o seguinte. Às vezes, você fala, pô, João, mas eu vou colocar a liderança no bar que eu só tenho um funcionário. Não, aí não. Né? Você vai colocar liderança, porque daí né? Você vai colocar liderança para liderar quem? Exato. O cara vai liderar... Ele que vai liderar ele mesmo. Ou ele vai liderar uma pessoa só. Aí não cabe muito. Aí você consegue juntar com outra... Você tem, logicamente, com outro setor, né? Mas não chega a ser... Não dá pra dizer que é uma liderança. Não, mas às vezes, Henrique, nem isso. Às vezes nem hierarquia. Porque às vezes eu tenho 2 caras no bar. Verdade. Eles não precisam ser... Eu tava pensando num bartender e num barback, por exemplo. Mas assim, eu tenho 2 caras no bar ali, que faz mais ou menos a mesma coisa. Sim. 2 pessoas. Ou sei lá, um pra cada turno. Ou 2 ali que trabalham mesmo. Cara, às vezes eu junto essa galera com o pessoal do salão e coloco lá um maître pra cuidar de todo mundo. Justamente. Acabou. Né? Mas de repente, se eu tenho acaba não fazendo nem sentido você ter uma liderança. Isso, exato. Agora, se eu tenho um restaurante maior, que eu tenho toda uma equipe de retaguarda, por exemplo, eu posso colocar uma liderança no financeiro? Posso, porque às vezes eu tenho lá, né? 3 restaurantes, 5 restaurantes diferentes, ou tem uma rede de franquia. Aí beleza, você vai ter que ter ali uma liderança no seu administrativo, no financeiro, no RH, alguém que vai cuidar, né, de toda a parte de processo seletivo, de contratação, demissão, tal. Beleza.
Agora, se o negócio é menor, você não precisa ter tanta liderança. Mas a gente está mostrando para vocês que realmente cabe. Senão vira até aquele caso, né? De muito cacique para pouco índio. E aí, que é onde muito dono morre de fome. Já vi muito isso. Você tem o líder do líder, o líder do líder do líder, que responde ao gerente, que o gerente responde ao supervisor. Você vê, tem 3 funcionários. Rapaz, na base da pirâmide. Eu vou dar um exemplo, então, num lugar aqui. Você vai saber de onde é. Que aí a gente tava montando, eu era gerente, e a gente tava começando a montar um negócio e tal, não sei o que, beleza. E aí, um dos donos, né, ele virou pra mim e falou assim, olha, João, eu tenho tanto provisionado aqui que eu posso gastar com folha de pagamento. Pensei na equipe desse jeito, mas você que é do operacional, tenta encaixar da melhor maneira possível, ver o que você consegue fazer com esse valor X. Ok. Então eu fui contratando gente, eu montei ali um organograma, né, de equipe, tal. Só que, cara, chegou um momento que depois que a gente abriu, um outro cara de fora, que também era da equipe, só que de um outro restaurante, que a gente chegou a trabalhar junto, queria entrar lá, e aí ele começou a dar ideia e o pessoal começou a provar muita coisa, bicho. Aí tipo assim, porque dos barmans um pode ser o líder do outro. Aí, tipo assim, ele trazia um líder por turno. Só que o cara, tipo assim, só que tinha dois que trabalhavam por turno. Então, um liderava o outro. Tipo, uma coisa bizarra, muito nada a ver, mas não, porque... Só que aí, coincidentemente, um desses líderes era irmão dele. Mas era só uma coincidência. Era só uma coincidência. E aí... Era o líder do líder, era exatamente isso. Caiu o líder do líder do... Era muito cacique pra pouco índio, gente. Aí eu falei, não, peraí. E foi o momento que eu comecei a tirar um pouco o pé. Quase uma empresa estatal, né? Cabide de emprego, exato, nepotismo. bicho. E eu, assim, eu era gerente, né? Então, teoricamente, eu que a hierarquia máxima antes dos donos era minha lá. Mas aí começou muita intervenção e tal. E, enfim, logo depois eu saí de lá. Né? Era um lugar que tinha tudo para ser muito bacana, assim. Eu acho que uma coisa que pecava muito era essa questão da gestão. E pra você ver como porque o lugar era muito bonito, a ideia, o conceito era muito legal, mas a gestão para aquele lugar foi muito ruim, na minha opinião, foi muito negligenciada. E eu acho que o lugar ele foi centralizadora, você diz, ou não chega nem a ser nem isso. Só isso. Eu acho que assim, o pessoal começou a fazer muito o que quer. Então, assim, um chefe de cozinha podia fazer o que queria. Ele começou a se relacionar com uma das donas. Então, ele já tinha costa quente. E aí, vou dar um exemplo. O chefe de cozinha, um cara super gente boa, cara. De verdade, assim, né? Conheci ele lá, um cara bacana. Fazia um bom trabalho. Acho que tinha bastante coisa para aprender ali. Mas era um rapaz, assim, com muita vontade, sabe? E já tinha tido uma experiência legal, apesar de novo. Mas, aí assim, ele começou a deixar a cozinha na mão dos outros. Só que era o primeiro mês, eu falava assim, fulano, eu preciso que você fique dentro da cozinha, bicho. Quando ele ficava, o negócio andava. Quando ele não ficava, não andava. O pessoal batendo cabeça com comanda, cantava comando errado. Ele falava assim, não, mas é que o pessoal precisa aprender. E aí que tá a questão de delegar, que eu vou falar sobre isso. Agora, delegar... Cara, delegar não é delargar, como a gente sempre fala. A gente falou, inclusive, numa live no nosso Instagram. O que acontece? Para eu delegar uma função, então assim, eu tô no primeiro mês de uma operação, eu tô conhecendo a minha operação, eu tô entendendo. Eu era gerente, eu tava na operação ali o tempo inteiro. Eu tava no salão, eu tava conversando com o cliente, eu tava lidando com questões de bar, de cozinha, de tudo. Né? Fazendo aquele operacional forte para depois eu ir mais pros indicadores e delegar. Eu tinha um maître. Primeiro fazer a casa andar, né? Mas eu tinha um maître, e o maître... Era um cara bom. Sim, muito bom. Só que mesmo assim eu não tava delegando as coisas pra ele. Às vezes ele falava, João, eu falava, calma. Não é Fulano, hora ainda. calma, não é hora ainda. Eu vou te passar, mas eu não quero te queimar nesse momento. Vamos fazer junto. Exatamente. E o chefe de cozinha, ele não tava entendendo isso. Eu falei, cara, eu entendo que o pessoal tem que aprender, mas agora não é hora. Né? Primeiro você tem que estar lá, você tem que fazer, você tem que dar o exemplo, você tem que colocar a mão na massa. Você faz, você solta, você faz tudo. Depois, passos de você delegar uma função, sim, né? Você faz,
Você faz. Você ensina e faz junto. E depois você delega. Deixa na mão da pessoa. E aí você sempre delegando, você delega acompanhando e cobrando. Exatamente. Cobrando o resultado. Então, existe exatamente um processo. E aí ele quis pular todo esse processo para ir pro final e simplesmente... Deixou na mão de todo mundo e... E aí, pra você ter noção, olha o problema que a gente tinha. O salão trabalhava super bem. Funcionava 120 lugares. A gente chegou a funcionar com fila de espera, assim, o salão funcionava super bem. A gente não tinha problema de atendimento, a gente não tinha problema de erro de comanda, o pessoal vendia pra caramba, o bar trabalhava bem. Eram 3. Era você e mais 3 garçons de uma equipe. Não, era uma equipe forte, era uma equipe. Eu montei uma equipe comercial muito legal lá. E aí a cozinha começou a se embananar. Por exemplo, chegou a demorar 1 hora uma entrada. Os pratos demoravam 1h30. Você imagina você num sábado, sai com a sua esposa, você vai comer alguma coisa, você quer se divertir, e aí você tá às vezes com fome, você pede um prato e demora 1h30 o prato. Às vezes, quando tá só você e sua esposa é uma coisa, mas vai você e sua esposa, 2 filhos. Piorou. E o filho começa a reclamar, você não volta, começa com a choradeira. Você não volta. Você vai depois, você pensa 10 vezes antes de ir. Então eu acho que isso aí foi um tiro no pé nesse sentido. E na minha humilde opinião, esse grande problema, tá? Esse problema principal da cozinha foi por conta de gestão. Então, meio que foi me tirado uma parte da minha autoridade, então começaram a me atravessar e, que nem eu falei, começou a misturar muito as coisas. O chefe de cozinha acabou... O que eu acho que aconteceu? Tá sendo muito sincero. E se ele assistir isso aqui, ele vai saber que é dele que eu tô falando, e eu não quero que ele entenda mal isso, mas é o seguinte, e eu gosto de verdade dele, admiro o trabalho dele, eu acho que ele pode ser muito melhor ainda, mas eu acho que queimaram ele. Como? Deram uma importância e um poder para ele no momento errado. E quando você faz isso, você queima a pessoa, porque o que acontece? Isso com a maioria das pessoas. A gente tem um ego grande. Se a gente não sabe controlar esse ego, cara, acabou. Então ele se sentiu o cara do Masterchef ali, entendeu? Então ele podia tudo. E realmente ele podia. Aí olha que loucura. Foi negociado um salário X com ele, que eu estava junto, né? Quando a gente negociou esse salário com ele. Que ele já gostou pra caramba e tal. Aí antes de dar um mês já aumentaram o salário do cara. Porque não é justo, né? E aí é uma coisa assim, ele não tinha nem reclamado. Olha como você vai queimando alguns cartuchos. Exato. E você queima a pessoa. Então, para mim, toda essa falta de gestão fazia com que, né, ele não estivesse dentro da cozinha. E aí tivesse esses problemas, faltou treinamento na cozinha. E aí, né? Você mata uma coisa... Você mata um ponto crucial da gestão, que é o seguinte: se você começa com toda essa moral para a pessoa, como que você vai puxar a orelha dela depois? Como que você vai aplicar uma correção? Como que você vai propor uma correção? E outra, se você dá todo esse... E depois, eu te digo mais, Henrique, qual a recompensa que eu dou depois pra pessoa? Não, cara, é igual criança. Quando a criança ela tá em desenvolvimento, você deixa ela fazer tudo, como que você vai chegar lá na vida adulta e falar não pra ela? Henrique, vou dar um exemplo. Cara, não é a mesma coisa. Eu tenho um filho. Ele faz 18 anos, eu vou lá e dou um Porsche pra ele. Qual que é o próximo passo? Entendeu? Qual que é a próxima recompensa? Você tá entendendo que aí é diferente, tipo assim, beleza, eu tenho bastante condição. O que ele fez pra ganhar o Porsche? Exato, cara. Exato. Então você entende Não tô dizendo que é errado. Se você tiver condição de dar um Porsche pro seu filho, cara, que bom. Não, é legal, mas assim, legal pra caramba, mas assim, tome cuidado. Faça com que ele entenda por quê o que é aquilo que ele tá ganhando. E nem só isso, né, Henrique? Eu acho que assim, você começa daí... Dê um propósito pra isso. É o que eu falei. Né? O cara assim, em um mês você já tinha queimado tanto cartucho que depois... Como que eu faço? Como que eu aumento o salário desse cara? Como que eu dou uma meta? Entendeu? Eu já dei tanta recompensa pro cara antes dele me entregar. Então, entrega primeiro, cara, depois eu recompenso ele. Ele ganhou um aumento sem aumentar a produtividade, sem entregar nada. Exato. Como você vai cobrar
Porque ele produz alguma coisa? Enfim, então assim, isso também faz parte da liderança. Então, isso faz parte da formação da liderança. Também não é, lógico, também não é, não, você carrasco, não vou dar aumento pra ninguém. Não é assim. Pra você, tudo tem que ter reconhecimento e recompensa. Só que a recompensa ela não pode ser gratuita, ela tem que ter uma contrapartida. Então, eu vou propor um aumento de salário para os meus funcionários a partir do momento que eu tiver um aumento de produtividade. Ou então, eu estou aumentando o seu salário, mas você vai ter uma obrigação, uma responsabilidade extra. Exato. Não adianta você subir todos os seus garçons para salário de maître continuando do jeito que está. Não. Porque você cria uma conexão perigosa dentro da cabeça dos seus funcionários, que é o seguinte: eu não preciso produzir. Mesmo assim, eu sou recompensado. Ganhar. Exatamente. Eu tenho recompensa. Né? Então, você cria uma maneira de recompensar que é uma maneira errada. E aí que tá. Então, essa gestão, né, sua faz parte da formação dos seus líderes. Ponto. Então, já começa por aí, né? Por isso que a gente fala de formar um líder. Exato. Então, a formação, ela é um processo. Então, é você mostrar, né? Você ter uma descrição para o cargo que aquela pessoa tem. O que ela tem que fazer? Quais são as funções? Quais são as responsabilidades? O que ela precisa te entregar de resultado? Pelo que ela vai ser cobrada? Aí você vai ensinar. Você vai mostrar os processos que você já criou, esses processos e já validou. Então você vai mostrar. Claro, você vai dar uma autonomia para essa pessoa e você comunica qual a autonomia que ela vai ter, já que ela tem um cargo de liderança. Quem são os liderados? Até onde ela pode ir sem a sua autorização? Porque o líder, ele não pode depender 100% de você para tomar uma decisão. Então, até onde ela pode ir, aonde ela tem que te perguntar, te chamar ou pedir uma autorização para você, como que ela como que ela faz para galgar o próximo nível. E aí você vai ensinar, você vai dar treinamento, você vai conversar com essa pessoa constantemente. Você vai ter conversa com as lideranças entre si, para que as lideranças se conectem, para que elas conversem entre si, para que a gente faça um trabalho harmonioso, para que o trabalho dentro do restaurante faça sentido. Então, o chefe de cozinha, o maître, o chefe de bar tem que conversar. Eles têm que trabalhar juntos, em harmonia. E a harmonia não é de tá todo mundo ser amiguinho do outro. Não, não é isso. É a harmonia do trabalho. O trabalho tem que funcionar, são engrenagens. Inclusive, esse... Entende? Bom, eu vou soar meio carrasco aqui, mas também tem que ser falado, não dá pra ficar passando perfuminho, não. É ruim, tá? É ruim que todo mundo seja amiguinho. É uma das piores coisas que você pode ter no seu time. É os garçons, os maîtres, os chefes de cozinha, os cozinheiros serem todos, assim, amigos, digamos assim. Por quê? Infelizmente, a grande maioria das pessoas não consegue separar o que é uma relação pessoal e o que é uma relação profissional. Quando você tem um líder que é muito amigo da equipe, amigo nesse mau sentido, né? Nesse mau sentido. Não é pra ser desgostoso, não é pra ser inimigo, não é isso que eu tô dizendo, mas assim, se você tem um líder que é muito amiguinho, que é muito chegado da equipe, geralmente, quando você tenta impor uma hierarquia, essa hierarquia não é respeitada. Porque, ele é brother nosso, pô, ele não vai dar bronca. Ou, não tem problema eu fazer isso, eu sei que é contra a regra, mas o fulano é amigo meu. Não, se eu desviar um produto aqui, o fulano é amigo meu, ele tá comigo. Isso então, acontece mesmo. Tem que se tomar muito cuidado. Tem que existir uma relação muito profissional, principalmente entre os líderes, uma distinção, né? Muito clara entre o que é profissional e o que é. O seu líder, uma das qualidades, né? Ele tem que ter um perfil assim, de saber realmente separar muito bem, saber lidar com as pessoas, saber dar bronca, saber repreender, saber demitir se precisar. Exatamente. Esse cara, ele precisa saber fazer essas coisas. E aí, até continuando na formação, cara,
depois você delega para esse cara e você vai acompanhar e cobrar resultado dele. Sim. Né? E aonde que eu chego no lucro nesse ponto aí? Como que isso aumenta o lucro do meu restaurante? Um pouquinho antes de falar de lucro, delegar ela tem 2 desafios grandes, né? Delegar uma função. O primeiro é você ter o discernimento para encontrar a pessoa certa para você delegar uma função. Certo. E o segundo é você ter o autocontrole para deixar essa pessoa executar o trabalho, não ficar se intrometendo. Isso acontece muito, né? Porque no que ela muitos faz. Donos de restaurantes, principalmente de restaurante menor, por exemplo. O pessoal centraliza muito. Exato. E quer, né, fazer o tempo inteiro. Tanto é que assim, ó. Inclusive nesse caso que eu contei aí e tal, desse restaurante, enfim, teve uma vez, logo no começo, dando fila de espera tal, e aí teve uma época assim, os donos lá e começaram a correr. E assim, uma coisa que eu sempre fazia, né? Isso você vai lembrar, eu sempre fazia um briefing antes dos turnos. Então, antes de começar uma operação, eu juntava a equipe, eu conversava, falava das metas, falava o que tem que ser feito, tinha coisa que eu batia todos os dias, falava a mesma coisa. Fazer isso, vamos fazer aquilo, hoje é dia assim, tal, as reservas são assim, assado, tal, cada um vai ficar na praça tal, a gente faz assim. Bom, eu fazia ali 10, 15 minutos, que era falar de meta, motivar e lembrar a galera de algumas coisas. Beleza, vamos começar o trabalho. Então, uma das coisas que eu sempre falava é assim, eu não quero ninguém correndo. Exatamente. Ninguém precisa correr. E a equipe não corria, podia estar lotada, ninguém corria, a gente andava, fazia o trabalho bem feito, atendia bem feito, chegou alguém... Só um minutinho, já venho te atender, tá? Atendi, o outro fazia muito bem feito, ia lá. Gente, desculpa, a casa tá um pouquinho lotada. Tudo bem? Meu nome é fulano, assim, assim, assado. Vou atender vocês. Esse é o nosso cardápio, funciona assim, assim. Já conhecem a casa, tá? Então tinha um protocolo. O garçom, ele não simplesmente entregava o cardápio, já venho aqui, saía correndo e outro pra outra mesa. Não, porque tem muito lugar que acontece isso. E lá não, a gente fala, não, vamos com calma. E aí, teve uma vez, eu nunca vou esquecer, os donos lá, e os donos começaram a correr, querer montar a mesa. Aí eu cheguei em um dos donos, falei, fulano, chega, para. Não, cara, tá feio, vocês estão correndo muito. Deixa que aqui a gente resolve. Tem 2 coisas dentro do restaurante. Aí ele olhou assim, não, beleza. Aí eu chamei uma das donas, que era a majoritária, chamei ela no fundo depois e falei assim, ó, vou falar um negócio pra você. Ela, a gente tá atrapalhando. Eu falei, tá. Eu falei, não precisa correr. Tá tudo sob controle, fica tranquila. Deixa que a gente faz o trabalho. Não precisa, porque é pior, a gente não vai transparecer isso pros clientes, ok? Não, tudo bem, ok. Tem 2 coisas no restaurante fazer isso. Que ela demonstra desespero. Que é garçom correndo e garçom na porta. Exatamente. Garçom correndo é porque ele se atrapalhou ou tá com problema. Ou não, garçom não na tá porta perdido. porque não tem cliente, tá precisando de dinheiro. São 2 coisas que a gente... Garçom na porta é verdade mesmo. A gente precisa evitar ao máximo porque os clientes percebem. Percebe total. E aí, enfim, essa questão de centralizar o que você falou. Tem que tomar cuidado, porque vários donos, principalmente pequenos negócios, tendem a centralizar, não gostam de dar autonomia, não gostam de passar números, não gostam de passar função, porque eu faço melhor, deixa que eu faço mesmo, porque senão vai fazer tudo errado, senão vai fazer do jeito que eu gosto. E realmente, se fosse pra fazer do jeito que você faz, você não precisa contratar ninguém, bicho. Você tem que contratar gente para fazer melhor do que você faz. Para arrumar um jeito melhor, mais produtivo, para otimizar aquilo que você faz. Você vai ensinar e deixa a pessoa trabalhar o processo criativo dela, deixa a pessoa trazer as ideias dela. Com certeza. E no começo talvez realmente não saia da melhor maneira possível. E tudo bem, aceite isso, treine, mostre o que você precisa, o que você quer e dê uma chance, dê um prazo e uma chance para que essa pessoa mostre o trabalho dela. Isso não deixa de ser natural. Tem uma coisa que acontece muito, é raro, mas acontece sempre. A pessoa que está no cargo de liderança, ela tem medo de contratar alguém maior do que ela, porque, não, vai tomar meu lugar. Cara, vi muito isso, hein? E aí, a sua liderança, que era para ajudar a sua empresa, ela atrapalha. Sabota a sua empresa para garantir a vaga dela. Vi isso também já, viu? De chefe de cozinha, chefe de bar fazendo isso. Assim, o cara contrata pessoas piores porque tem medo de perder lugar. Insegurança total, né? Então, eu fazia o contrário. O chefe de bar, ao invés de... O chefe de bar tem um freelance que ao invés dele colocar ele pro bartender, não, eu vou jogar ele como garçom, que como bartender ele é tão bom quanto eu
E aí vai me apagar. Então vou deixar de ligar só porque daí ele não brilha. Já vi muito Acontece isso. E eu fazia o contrário. Eu fazia questão de contratar pessoas melhores do que eu. Porque primeiro, pra gente somar força, pra gente aprender junto. Eu acho que sempre um tem que mostrar pro outro. E eu era muito seguro do meu trabalho. Cara, mas você não tinha medo de você perder a sua vaga, de repente? Não, porque eu sabia as qualidades que eu tinha, eu tinha confiança no meu trabalho, eu sabia que as pessoas confiavam em mim. Então, assim, querendo ou não, eu tinha uma postura, modéstia à parte, eu tinha uma postura de liderança forte nesse sentido. Então eu poderia chamar pessoas que eram melhores do que eu, e elas trabalhavam muito mais tempo do que eu, e elas me respeitavam. Porque é o jeito que você trabalha. Sim. Mas eu não tinha medo nenhum, pelo contrário. Às vezes, eu aprendi muito. Eu falava, eu tinha essa humildade em de repente, assim, cara, deixa eu entender como que essa pessoa faz. Como que faz isso? Porque eu entendia algumas coisas que a pessoa fazia que era melhor do que eu, para que eu aprendesse, né? Só que eu sempre quis, assim, uma equipe melhor do que eu, para trazer melhores resultados, cara. É isso. Entende? Eu não preciso ser... Não é porque eu sou gerente que eu preciso ser o melhor vendedor, ter o melhor atendimento, que eu preciso ser o cara mais... Não. Inclusive, uma coisa que a gente já falou aqui, eu volto a falar. Se o seu melhor vendedor é o gerente, tem coisa errada no seu restaurante, hein? Exatamente. Então, não assim, só no restaurante, qualquer lugar. Porque se o seu melhor vendedor não tem que gerenciar e não tem tempo para vender, você perdeu o melhor vendedor. Cara, Henrique, assim, ó. Eu tinha gente lá que servia muito melhor do que eu. Que atendia muito melhor do que eu. Que vendia muito melhor do que eu. Mas assim, muito melhor. Que sabia lidar com situações melhor do que eu. Mas assim, quando a gente nasceu, já tava vendendo chopp. Já tava vendendo chopp. Só que assim, tinha um deles que falava isso pra mim. Falou assim, ô João, quando você nasceu, tava vendendo chopp. Já ganhava dinheiro vendendo chopp, hein? Maravilha. Só que assim, era uma brincadeira sadia que a gente tinha. Com certeza. Só que, uma coisa eu falo pra você. Lidar com pessoas. Gestão de indicadores. Cara, isso eu era melhor que eles. Eu sabia disso. E mesmo que não fosse, eu tinha alguma coisa para aprender. Mas eu era. Isso eu era. Então, eu sabia trazer isso. Um líder ele tem que saber fazer. Eu sabia despertar o melhor de cada um daqueles caras que estavam ali comigo. Então, isso é um papel de uma liderança. Tem uma frase muito interessante do... Se não me falha a memória... É do Steve Jobs. Não vou lembrar ao certo a frase. Faz um bom tempo que eu li no livro dele, inclusive. Na biografia dele, no caso, né? Que é que a liderança... O líder, ele é aquele... O líder, ele não é líder por conta do cargo, por conta da função... por conta de um título que ele tem, mas sim pela transformação que ele causa na vida das pessoas. Concordo. O Bill Gates, essa é do Bill Gates, na verdade, que eu vou falar agora. Quando você olha para o futuro, os líderes são aqueles que sabem gerenciar as pessoas. Feito. É isso. E aí, como isso traz lucro para o seu restaurante? Vamos chegar na parte importante agora. Para você ter mais lucro no seu restaurante. Como que a gente monetiza isso? Vamos lá. Então agora eu vou dar uma parte mais prática para você entender. Para você ter mais lucro no seu restaurante, a ideia é que você foque no que traz dinheiro, no que evita perdas e foque no estratégico. Então, você vai focar nos indicadores certos, você vai avaliar os principais indicadores, você vai focar em trazer mais clientes, em fazer ali um produto quebra-cabeça virar um produto estrela dentro da sua engenharia de cardápio, você aplicar essas ferramentas, você expandir a sua loja, aumentar, você fazer com que aqueles clientes voltem mais vezes, voltem mais rápido para o seu negócio, então você vai fidelizar esses clientes, aumentar uma estratégia melhor ali para aumentar o seu delivery. Você vai montar estratégias de publicidade para vender os pratos que você tem margem maior. Você vai montar estratégias e metas de vendas para a sua equipe, para você passar para a sua equipe. Você vai ter estratégia, por exemplo, para franquear o seu negócio, para expandir, para criar uma nova loja ou para abrir um outro restaurante. Cara, é nisso que você precisa focar. Esse é o estratégico que você vai focar para trazer mais dinheiro. Lucro.
para o seu negócio. E aí, onde entra a liderança nesse sentido? Para você fazer isso, você precisa sair do operacional, tá? E aí, para você sair do operacional, você precisa delegar suas funções. Sim, todas as funções que você tem hoje, que são voltadas à operação do seu negócio, elas fazem você, entre aspas, perder tempo. E esse tempo ele pode ser investido melhor no estratégico. Vamos dar um exemplo bem prático nisso. Como que você vai planejar a expansão do seu restaurante se você precisa ficar parando toda hora para resolver briguinha entre funcionário? Exato. Desavença para resolver. Precisa fazer compras de última hora. Fazendo compra e no mercado. Que tempo que vai sobrar para você gerenciar o seu negócio? Tempo que você vai sobrar para você potencializar seu lucro, para você aumentar o rendimento da sua empresa? Como você vai fazer isso? Então, o que acontece? Para isso, você precisa focar no lugar certo, então você precisa delegar algumas funções. Vou te dar uma lista de alguns passos para você aplicar, tá? É um processo, não é do dia para noite, mas que já vai te ajudar para você depois começar a focar no lugar certo. Então, primeira coisa, você vai fazer o seguinte. Você vai criar um organograma do seu restaurante. Ou seja, todas as funções, todos os setores, quem faz o quê. Pode ser que você vai ver que você faz muita coisa. Você vai ver que você faz o marketing, né? Você responde o WhatsApp, você que cuida do delivery, você que fica ali, cuida do RH, contrata, demite as pessoas, você que faz as compras, você que conta estoque. Você vai ver que tudo isso é com você. Por isso que não sobra tempo. Muita gente, às vezes, é próprio chefe de cozinha, inclusive. Exato. Então, você vai avaliar. Depois que você criou seu organograma, você vai definir as funções que você faz que te fazem perder mais tempo. Ou seja, as mais operacionais. Definir as funções mais operacionais, porque são essas que você vai delegar para alguém. Ponto. No terceiro, você vai pegar essas funções e você vai criar os processos, porque às vezes você tem tudo na cabeça, você faz tudo igual, mas você tem tudo na sua cabeça. Tira da cabeça e coloca no papel, em forma de um checklist, um manual de operações. Exatamente. Então você vai criar os processos dessa função, dessas funções. Beleza? Beleza. Criou os processos, você vai buscar uma liderança para essas funções. Por quê? Então vamos lá. Vamos supor que dentro do organograma uma das coisas que você faz é cuidar da operação enquanto está ali na hora do restaurante de funcionamento. Você que cuida dos garçons, vê se está indo tudo certo para as mesas, você que está cuidando ali, coordenando. Ou seja, você está fazendo um papel de maître, tá? Então você vai definir as funções que esse maître tem que ter, tá? Então você já tem um cargo ali, um maître. Esse maître, o que ele tem que fazer? Ele tem que cuidar do garçom assim, assado, ele tem que cuidar do horário do cara, ele tem que fazer isso. Lista todas as funções e responsabilidades desse cargo. Então você vai criar os processos, mostrar o que deve ser feito, e aí você vai buscar uma liderança. Provavelmente dentro da sua equipe. Às vezes um cara ali, um garçom, né, ou uma garçonete que já tem essa predisposição, esse perfil de liderança, um perfil mais de dominância, você vai pegar essa pessoa e aí você vai trazer ela para maître. Tá? Não precisa ser... Aliás, de preferência, não seja o seu melhor vendedor. Tem que ser uma pessoa que tenha perfil de liderança, diferente do cara que vende mais. Pode ser que seja a mesma pessoa? Pode. Pode acontecer. Mas não necessariamente. Então, você vai buscar o cara ali, você vai ensinar, você vai fazer a proposta, e aí você vai passar esses processos, você vai ensinar, você vai treinar essa pessoa. Você vai treinar para você poder delegar. Aí faz aqueles passos que o Henrique falou. Então você vai fazer, você vai ensinar, você vai fazer junto, depois você vai delegar e acompanhar e depois cobrar os resultados. E mostra para a pessoa pelo que ela vai ser cobrada. Exatamente. Então, feito esses passos que eu te passei, tá? Isso é um processo, não é do dia para noite. Coloque um prazo para você fazer isso, porque senão você fica lá um ano para fazer isso, não.
Vou fazer isso em um mês e meio, em 2 meses, no máximo. Beleza. Colocou o prazo, você vai criar tudo isso no prazo que você estipulou lá, 2 meses, por exemplo. Legal. Porque aí você, a partir do momento que você conseguiu delegar, você vai se reunir com essa pessoa, com esse maître, por exemplo, uma vez por semana, junto com outra liderança, alguma coisa, para cobrar os resultados. Justamente. Como é que tá a meta dos fulanos? Como é que tá o horário do ciclano? Como é que tá ali o uniforme do pessoal? Você vai cobrar algumas coisas ali, legal, beleza, tá dando certo? Ok. Uma vez por semana, você vai dedicar 1 horinha para fazer uma reunião com esse cara, só que você já se livrou ali de pelo menos 4 horas por dia que você tá dentro da operação, cara. Então conta aí, vamos contar 5 vezes, João. 20 horas por semana. Essas 20 horas virou uma. Então as outras 19 horas, você vai focar no seu estratégico. Cara, eu sou o chefe de cozinha, eu sou o dono do meu próprio restaurante, onde eu sou o chefe. Eu não quero sair da operação. Tudo bem, não precisa sair da operação. Só que você mesmo assim precisa de uma liderança. Por quê? Você é o chefe de cozinha, você não é o chefe de salão, você não é o chefe de bar. Você e outra não é coisa, né, Henrique? Vamos combinar? Se você fica doente, quem faz o que você faz hoje? Exatamente. Você não tem o direito de ficar doente. Você não pode. Ah, não, eu quero viajar, você vai ter que fechar um restaurante para viajar. Exato, eu vejo muita gente fazendo isso, cara. Sim. Então, assim, se é o chefe de cozinha, tudo bem, tem um seu chefe. Para que você possa delegando algumas coisas para ele. Você não precisa ficar o tempo inteiro ali da operação se você não quiser. Mas a sua operação não pode depender de você o tempo inteiro. Mas até fala outra coisa, viu, Henrique? Tudo bem, você pode não querer sair da operação. Tudo bem, é um direito seu. Mas, eu não quero sair da minha operação, quero continuar na minha operação e eu quero fazer meu negócio crescer. Cara, ou uma coisa ou outra. Ou uma coisa ou outra, bicho. A não ser que você tenha um sócio que cuide do estratégico. Mas se é só você, você não quer sair da operação, mas eu quero expandir, eu quero fazer ele crescer, focar... Abrir uma filial, abrir uma... Não, esquece, bicho. Você não vai conseguir. Então, pensa melhor aí no que você quer, certo? Ou você vai ter que contratar um gerente estratégico, um gestor. Você vai contratar um gestor, líder, e você vai meio que acabar virando um funcionário da sua própria empresa. Aí tudo bem, porque vai ter alguém para criar o estratégico de crescimento. E aí você pode continuar na operação. Mas fora essa situação é muito... Não vai ser impossível, mas vai ser muito, mas muito difícil. Eu digo que é até improvável que você consiga crescer. Aquela coisa, a gente fala muito... Quem é de nutrição fala muito da questão de emagrecer é uma coisa, emagrecer com saúde é outra. Sem dúvida. Na empresa é a mesma coisa. Crescer é uma coisa. Crescer com sustentabilidade, crescer com saúde é outra. É diferente. Exatamente. Bom, é isso, né? Basicamente, eu queria trazer essa questão da liderança para vocês. Falamos um pouco da liderança e mostramos aí um passo a passo para você realmente focar no estratégico, porque é aí que você vai fazer o seu restaurante te dar mais lucro, tá? Gerar mais dinheiro, mais lucro para o seu bolso. Faz sentido? Faz muito sentido. Faz, né? Bom, comenta aqui depois, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, tá? Compartilha esse vídeo com quem você acha que vai precisar ouvir o que a gente falou aqui. Curta, comenta. Se tiver alguma sugestão, algum outro tema, comenta aqui pra gente também. Que inclusive, já vou dar um spoiler aqui, dia 23 de novembro, a gente vai fazer uma super aula, tá? A última super aula desse ano que a gente vai fazer, 100% online, 100% gratuita, muito conteúdo. Vou revelar os principais segredos dos grandes restaurantes, como que eles fazem para lucrar sempre, todos os meses. E aí, eu não sei quando, né, a gente vai dar uma outra aula dessa, provavelmente só no que vem, não tem data. Então, assim, aproveita, porque é de graça. Não sabe é 100% online. Você vai dar outra aula dessa? Exatamente. Porque... Outra dessa eu acho muito difícil. Vamos dar outras aulas, mas com o mesmo assunto? Dessa eu acho muito difícil. Então, assim, vagas limitadas. A gente vai depois mostrar certinho, vai publicar como que faz para fazer a inscrição e não perder essa vaga aí e assistir, tá? Cara, você pode assistir de casa, você pode assistir do seu celular, é tranquilo,
mas é muito conteúdo bacana para você aplicar no seu negócio, tá? Vai ser véspera de Black Friday e vai ter uma novidade sensacional lá. Mas não conta ainda não. Não. Não o pessoal vai ficar sabendo depois. Certo? Então é isso. Pessoal, espero vocês aí nos próximos podcasts dia 23, e na nossa aula. Às 8 horas, 20 horas, né? 8 horas da noite. 20 horas. Aulinha não, aulão, né? Vai ser super bacana. Vai ser super bacana. Bom, tamo junto e até o próximo podcast. Até a próxima.